Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, mais um vídeo aí pro nosso canal, né? Comentando sobre política, religião, direitos humanos, Estado, né? Tô aqui no improvisado, né? O meu escritório, agora estou numa casa menor, reduzida, então meu escritório, na verdade, ficou restrito ao meu quarto, né? Alguns livros estão na sala, alguns no corredor, então eu não tenho mais um escritório que eu possa fazer os vídeos de forma melhor, no sentido de ter um pano de fundo, né? Então eu tenho que fazer aqui do quarto mesmo. Mas me mandaram uma pergunta e eu fiquei assim, me senti desafiado a respondê-la, né? Falando sobre a questão dos evangélicos, de uma certa forma, a relação com os direitos humanos e o Estado, né? Então essa briga, na verdade, ela começa já na Reforma Protestante, em 1517. Então, a Reforma Protestante ela estava inserida dentro de um Estado católico romano, confessional, portanto, né? Alguns principados ali e tal eram comandados até mesmo diretamente por alguns bispos e tinha uma intervenção direta de Roma. Então, a Reforma Protestante de 1517, então ela nasce com várias bandeiras, né? Uma delas é a laicidade do Estado, o Estado que não seja confessional e que tenha a liberdade de culto, credo e etc e tal. Então isso vai ser sentido de forma melhor depois desse período que se chama da Idade Moderna, né? Então, qual que é o período que vai marcar então essa transição? Vai ser as guerras religiosas que vão ter depois da Reforma Protestante, né? A Contra-Reforma, que é a Reforma Católica, né? Então vai ser a disputa que vão ter entre territórios católicos e protestantes ao longo aí de 2, 3 séculos na Europa. Isso vai acontecer de uma forma mais acentuada onde? Na Inglaterra. Na Inglaterra vai acontecer isso de uma forma mais acentuada. A briga na Inglaterra foi muito intensa entre católicos e protestantes, né, revezando-se ali no poder durante as monarquias, até então a Revolução Gloriosa, que é a revolução lá do Cromwell lá, e que ele toma o poder, etc e tal. E aí alguns grupos depois disso vão brigar, né? Não somente em torno da religião, mas também em torno da economia e da política, e alguns deles vão migrar para os Estados Unidos, né? E nós já sabemos da história das 13 colônias. O que vai acontecer então nos Estados Unidos? Os Estados Unidos vai ser uma nação que ela vai ser fundada já com esse estandarte, com essa bandeira de uma laicidade do Estado. Porém, os Estados Unidos vão desfrutar de uma hegemonia protestante dentro do seu território. Então, se prega, obviamente, uma liberdade de credo, de religião, mas a maioria da população ela vai ser uma população majoritariamente cristã, embora tem judeus, teve outras religiões, mas nos Estados Unidos a hegemonia vai ser cristã. Por que eu estou falando dos Estados Unidos para chegar no Brasil? Porque, via de regra, o protestantismo que veio para o Brasil é o protestantismo via sul dos Estados Unidos. Né? Vieram duas correntes, né? Também é bom falar que veio uma corrente do norte dos Estados Unidos, que é uma corrente mais liberal, sentido teológico e costumes, etc. Mas a predominância é uma corrente que veio do sul dos Estados Unidos, com forte ênfase no espiritualismo, no anticatolicismo, numa supremacia cristã sobre a sociedade, etc. e tal. O Brasil, então, ele vai ter alguns momentos na sua história de uma inserção, então, protestante. No primeiro momento, vai ser aquele momento do Brasil ainda, daquela descobrimento do Brasil, por volta de 1500, 1550, que no Rio de Janeiro vai ter ali um grupo de protestantes, né, depois da fundação de algumas cidades, um grupo de protestantes ali no século XVI, liderados por Villegagnon, né, que vão batalhar ali, etc., no Rio de Janeiro, e vai ser um protestantismo que já vem. Depois nós temos lá com Nassau, esse mesmo grupo, né, grupo presbiteriano, e algumas comunidades luteranas do Brasil que vieram incipiente. E esse primeiro momento, até o século XIX, vamos dizer assim, do século XVI até o século XIX,
vamos ter um grupo chamado Protestantismo Histórico de Missão. O que esse grupo se propõe a fazer? Basicamente aquilo que nós chamamos nas igrejas de uma fé, né, um protestantismo, uma religião de manutenção, ou seja, os seus fiéis vão ser inseridos na sociedade, estão aqui para trabalhar, alguns proprietários de terra, etc., mas é uma fé que visa mais atender as demandas de uma comunidade local, específica, restrita. A partir da metade do século XIX, tem-se no Brasil um outro movimento, liderado então por essa corrente do sul dos Estados Unidos, chamado Protestantismo Histórico de Missão. Eu tinha dito anteriormente protestantismo histórico de missão, disse errado. É protestantismo de imigração, né? Não o protestantismo de missão. O primeiro movimento, então corrigindo aquilo que eu disse atrás, é de imigração, não é o de missão. O de imigração ele visa atender, na verdade, as demandas dos seus fiéis. O protestantismo histórico de missão, ele vem numa proposta de proselitismo, de propagar a fé àqueles que ainda não eram convertidos. Então, a partir de 1850, 60, por aí, esse grupo já está colocado em algumas bases, várias frentes missionárias, que eles têm um ideal de sociedade incentivado pelaquela supremacia evangélica americana que os Estados Unidos adquiriu ao longo dos séculos ali da imigração dos ingleses para os Estados Unidos, trazendo então essa mentalidade. Então, junto com isso, vem também uma mentalidade de um liberalismo econômico, de pouca intervenção no Estado na economia, de incentivo à economia, mais investimento nos negócios, né? Pouco gasto com divertimento, com questões consideradas seculares, e mais investimento na produção, no trabalho, na reprodução familiar, num modelo de vida mais econômico no sentido de despender gastos com cultura, com outros elementos, mas que em contrapartida fortalece a produção e consecutivamente o sistema capitalista. Então nós temos aí esses movimentos. No Brasil, o protestantismo ele vai passar então aí esses primeiros 50 anos, o protestantismo histórico, de forma geral, ele vai passar ali naquela tensão, porque o Estado é católico, mas Dom Pedro II é maçom e muitos protestantes estão inseridos dentro do seu próprio governo. Então, via maçonaria, foi facilitada então a inserção dos protestantes no Brasil. Isso está num livro organizado, né, por Henrique Dúcio também, chamado Protestantes, Liberais e Franco-Maçones. Também o professor Antônio Gouveia de Mendonça trabalha isso no seu livro O Celeste Porvir, que pode também ser adquirido pela internet. E aí então nesse primeiro momento há essa luta entre o Estado laico e a Igreja, mas depois da proclamação da República, uma proclamação da República maçônica, diga-se de passagem, o protestantismo então ele ganha liberdade de culto, de fazer os seus templos, etc. Então nesses primeiros momentos a inserção da fé cristã protestante, ela está ligada a uma luta pelos direitos humanos, de reconhecimento dos seus direitos, de uma pouca inserção nas esferas do Estado, ainda com uma influência nesse Estado, mas pouca inserção nesse Estado. A partir então da proclamação da República e o início daquela chamada República Velha, tem também o advento do pentecostalismo. Não sofreu tanto igual o protestantismo histórico de missão, mas ele sofre também algumas perseguições, que ele vai surgir em 1910 nos Estados Unidos, chega aqui alguns anos depois, mas não tem muita relação com o Estado e com a sociedade. Depois das guerras, e sobretudo depois da década de 50, vai surgir um novo movimento chamado neopentecostalismo, que já não passa por nenhuma dessas crises, já pega um Estado mais amadurecido no seu sentido da sua laicidade, então tem essa ambição por uma hegemonia do poder por dentro do próprio Estado. Então não é difícil você encontrar projetos de líderes religiosos de uma matriz neopentecostal querendo se inserir de uma forma muito grande por meio do Estado, por meio da política e das participações em eleições. Nós temos visto aí nos últimos 10 anos, para não ser exagerado,
uma inserção muito grande de cristãos na política, mas de uma forma errada. Por quê? Porque busca então essa hegemonia protestante cristã, querendo cristianizar, evangelizar através da política. Pautas fora de ordem, de uma matriz muito conservadora, pouca consistência teórica e muito preconceito e muitas bravatas. Então, esse último grupo, que é maior, que tem mais expressão hoje no cenário nacional, que mistura aí elementos do pentecostalismo e do neopentecostalismo, eles então não têm essa herança, essa carga histórica de lutar pelos direitos humanos, de uma certa forma, como foi o protestantismo histórico de missão, como foram os movimentos de avivalistas na Inglaterra, por exemplo, dos irmãos Wesley, até mesmo Calvino, se você for olhar no século XVI, já tinha uma proposta de direitos humanos na sua teologia, uma teologia pública, por assim dizer, mas esse grupo que nós temos visto ascender ao poder nos últimos 10 anos, não no sentido religioso, que já está há mais tempo, mas no sentido político, as bancadas aumentando, o conservadorismo aumentando, esse grupo, então, ele despreza toda essa matriz histórica e de luta pelos direitos humanos. Isso culmina o quê? Com uma negação histórica da própria identidade protestante e da identidade cristã. Por quê? Porque tenta-se fazer uma cristianização da fé ou da sociedade a partir do Estado. Então esse grupo tenta tomar o Estado através das suas instâncias, comissões, ministérios, influências de poderes, etc. e tal, para fazer propostas de uma matriz cristã conservadora e com isso obter maioria e controle na sociedade. Então, finalizando aqui nesse último minuto que me resta, porque o tempo do celular é cronometrado, eu quero dizer o seguinte, que se nós quisermos resgatar nossas origens históricas, nós temos que lutar por um Estado laico, um Estado que contemple os direitos humanos, sobretudo a partir de uma inserção pública consciente e autônoma, que não use os aparatos do Estado para benefício próprio, como canais de TV, concessões públicas, como benesses que o governo pode oferecer, e que possa formar uma consciência cidadã naqueles e naquelas que têm o objetivo